Amém. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu quero estar lendo com os irmãos a partir do verso 11. Hoje, dia dos pais, quero estar meditando com os irmãos e tomando posse de uma bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Teremos depois a apresentação das crianças aí para os pais. Então tem muita coisa organizada para hoje. Mas o principal é a palavra, é aquilo que nós vamos receber agora. O resto é a cerejinha do bolo. Na bênção, gente. Acompanhe comigo, capítulo 15, verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou com os cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dar-lhe-ei e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faz-me como uns dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado e preparai-o, comamos e alegremo-nos. Pois esse meu filho estava morto, reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandasses matar para ele um bezerro cevado? Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Podem tomar o seu lugar. Essa parábola de Jesus, ele está reunido com os seus e ensinando como sempre fez através de parábolas. E essa parábola é muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer aquele que não tem controle sobre seus gastos. Essa é a palavra pródigo, se você procurar no dicionário. Interessante, porque muitas vezes nós falamos: o filho pródigo, filho pródigo. Teve gente que uma vez já me perguntou: o nome dele devia ser pródigo. Não, era a atitude dele diante da situação. Essa passagem é muito conhecida nossa. Eu creio que você já ouviu muitas ministrações e pregações a respeito disso. E eu quero aproveitar hoje, Dia dos Pais, para entendermos que nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu sou filho de Deus. Aproveita, vira para quem está ao seu lado e fala: você também é filho de Deus.
Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, é feito filho de Deus. Porém, eu quero pegar aqui, eu comento sempre, eu falo, eu amo os detalhes da palavra, e essa tarde me chamou a atenção aqui um detalhe importante que eu nunca tinha observado dessa maneira. Eu quero colocar para os irmãos que quando essa parábola foi dita por Jesus, além, obviamente, do amor para com aquele filho que retornou à casa, aqui tem algo muito especial para que a gente venha entender para as nossas vidas hoje. Quando ele citou e falou essa parábola, aqueles que eram do Oriente entenderam a linguagem. Muitas vezes nós temos que recorrer à palavra, à etimologia, à palavra em si, e entendermos no original, porque muitas vezes as traduções deixam a desejar em certos quesitos. A palavra filho para nós no português, que veio do latim, é uma só, filho, ponto final. Já para eles, e quando foi escrito esse evangelho, sabemos que foi escrito em grego, e em grego tem duas palavras específicas para filho. E a hora que eu vi isso me chamou a atenção. Tem duas palavras, uma é teknon. Teknon é filho legítimo, é filho de sangue, é filho de uma pessoa de uma maneira natural, teknon. Outra é o oios. E o oios é filho que é colocado e admitido de outra maneira, legal, que é chamado e nós conhecemos por adoção. Amém, meus irmãos? Então, eles distinguiam na palavra a questão filho. E para nós sempre vem de uma mesma maneira. E é interessante que isso faz uma diferença muito grande nesse texto. E nós podemos entender o que Jesus estava falando para aquele povo, e aquele povo que sabia disso, sabia a diferença entre teknon e oios. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava transmitindo. E é nisso que eu quero estar pegando hoje. Temos, por exemplo, só para você ter noção, uma marca de relógio brasileira, suíça brasileira, chamada Tecnos, que você já ouviu falar. E se você olhar, aqui a gente vem entendendo o princípio da palavra. Porque foi usado para distinguir, um suíço veio para o Brasil, abriu essa fábrica aqui no Brasil, com toda a tecnologia que ele trouxe da Suíça do seu pai. Gunzinger, um dos relógios suíços famosos. Mas ele quis mostrar que esse é do filho de Gunzinger. E colocou o nome de Tecnos, pegando a palavra grega. Tanto que no início era Tecnos Gunzinger. Quer dizer, esse é do filho de Gunzinger. Então eu estou aqui trazendo à luz para que a gente possa entender o que Deus tem para nós. E entender quando Jesus falou essa parábola, e aqui na questão de filiação divina, tem algo muito importante para as nossas vidas. Então eu quero falar o seguinte: quando no Novo Testamento nós vemos a palavra Filho de Deus, há sempre uma distinção. Há uma distinção muito bem clara. Nós somos filhos de Deus, amém, meus irmãos? Fomos enxertados. Jesus pagou um alto preço, e Ele veio como Filho de Deus. E como Filho de Deus, Ele fez algo precioso para as nossas vidas. Porque nós vemos que quando Ele nasceu, veio e fez tudo aquilo que precisava ser feito em nosso favor, pagando o preço dos nossos pecados. A palavra diz até ali que Ele era unigênito de Deus, um Filho único. E depois de ser ressurrecto, de estar vencendo a morte em nosso favor, Ele tornou-se primogênito de Deus. Amém? Então nós somos filhos de Deus. E hoje, como é dia dos pais, nós vamos principalmente, vamos orar pelos pais, sim. Os pais aqui serão reconhecidos na bênção. Porém, nós vamos, acima de tudo, reconhecer e honrar o nosso Deus e Pai. Amém, meus irmãos? E aqui na palavra, na Bíblia, se você pegar no Novo Testamento,
nós vamos entender alguns princípios. Por exemplo, a palavra teknos, quando é usado, teknons, quando é usado para filhos de Deus, nós vemos ser usado somente em 2 casos, a palavra teknons. O restante, quando fala filho de Deus, o restante das atuações é o eios. E somente em 2 circunstâncias é usado a palavra teknons, como filho de Deus. Uma delas, ao próprio Senhor Jesus. Porque nós vemos que teknons quer dizer que é aquele que é filho de linhagem direta. Amém, meus irmãos? Vai comigo rapidinho, Lucas mesmo. Vamos dar uma folhada aqui para a gente entender. Volta ali no começo do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu quero pegar com vocês o verso 35. Essa passagem também conhecida nossa, quando o anjo, um emissário, estaremos estudando aí, começamos a estudar na escola bíblica, né? Começamos agora o estudo dos anjos. E aqui tem um ponto aqui para entendermos. Olha só que interessante, capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E essa palavra, se você for no original, no grego, você vai ver claramente que aqui está teknon, Filho de Deus. Aqui nós vemos quando Maria, com aquela aparição do anjo, e aquele comunicado, claro, ficou assim, extasiada, como qualquer um de nós ficaria. E ali, naquele momento, o anjo disse para ele: não se preocupe, o Espírito Santo descerá sobre ti, e aquele que nascer do teu ventre, o santo que nascer, será chamado Filho de Deus. E aqui nós vemos a palavra teknon. Então nós vemos no original grego que quando trata disso, é aquilo que por natureza vem de uma maneira natural. Então nós vemos que Jesus, ele é Filho de Deus, mas na íntegra. Amém, meus irmãos? Assim como o filho que não é adotivo, é filho real de Deus, foi gerado por Deus. E o segundo caso, únicos 2 casos em toda a Bíblia, mesmo no livro de Hebreus, e nos evangelhos, e nas cartas, que também é usada a palavra teknon, está um pouquinho mais à frente. Vamos agora a Lucas mesmo, capítulo 3, sem sair desse evangelho, capítulo 3, verso 38. O capítulo 3, do verso 21 ao 38, fala e mostra-nos a genealogia de Jesus. Amém, meus irmãos? Aquela parte gostosa, que quando nós estamos lendo a Bíblia, né? Quando chega na parte de genealogia, quando entra no livro de Números, que fulano gerou ciclano, tem gente que fala assim: pastor, não tem jeito de pular essa parte? Vamos tocar para frente. Eu quero dizer, meu irmão, o Salmo 119 nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Apta para o nosso ensino, e boa e agradável para o nosso crescimento. Então tudo, mesmo na parte de genealogia, há sempre algo suculento para tirar. E olha só que interessante, no último versículo aqui do capítulo 3, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Há somente 2 casos na Bíblia, que é usado a palavra teknos. Somente em 2 casos. Quando fala Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Diferente, por exemplo, quando na Bíblia nós verificamos no Novo Testamento, por exemplo, os filhos de Abraão, é usado teknons, porque está mostrando a linhagem direta de Abraão, aqueles que realmente fazem parte do sangue de Abraão. Amém, meus irmãos? Quando fala dos filhos de Israel, fala também, usa a palavra teknons, mostrando que são aqueles da linhagem que é do sangue, do DNA de Israel. E isso é usual para qualquer um. Se podia falar, por exemplo, a respeito das nossas famílias, aquele ali é filho, por exemplo, da família Martins. Então está dizendo, se nós usássemos a linguagem grega, nós poderíamos usar teknons. Porém, quando fala Filho de Deus, só é usado teknons nos 2 casos, para Jesus e para Adão. Amém, meus irmãos? Porque os 2 vieram diretamente
do Pai. Interessante que o resto da humanidade, todos nós, vamos aprender hoje, sem sombra de dúvida, que somos filhos de Deus. Porém, se você olhar, antes, e todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não creram no coração e confessaram com os lábios, desculpe a sinceridade, não são filhos de Deus. São filhos da desobediência, como diz a palavra. Amém, meus irmãos? Vai comigo o Evangelho de João, rapidinho, para a gente ir alinhavando e entendendo, um pouquinho mais à frente de onde nós estamos. Evangelho de João, capítulo 1, início, para que a gente comece a entender. Nós precisamos ir na etimologia da palavra, para muitas vezes entender aquilo que tem no ensino do Senhor para as nossas vidas. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, conhecido nosso, versículo 12. Mas todos os que receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Essa palavra filhos aqui é o aios, não é teknons. Amém, meus irmãos? E aqui nós entendemos o que a palavra também nos diz claramente, que nós somos filhos adotivos de Deus. Amém, meus irmãos? Porém, pelo fato, diante do nosso Deus, o filho adotivo, como nós entendemos também, por exemplo, graças a Deus, louvado seja Deus aqui no nosso país, qualquer filho adotivo, ele é tratado como filho, ele tem a herança do pai, ele realmente caminha com o pai, leva o nome do pai e é da família do seu pai, independente se natural ou adotivo. Amém, meus irmãos? Se temos isso na nossa legislação, isso é porque já veio dos planos de Deus para a nossa vida. Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador é feito filho de Deus. Amém? Quem já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Aquele que crê no coração e confessa com os lábios é feito filho de Deus. É feito o aios de Deus. E é esse ponto que eu quero estar chamando a atenção, e nós vamos estar meditando e vamos entender a palavra do Senhor. Quando uma pessoa não tem, ou nunca confessou, ou não entendeu esse princípio, não creu no coração, ele pode escrever no para-choque do caminhão, ele pode colocar adesivo no carro, filho de Deus, isso e aquilo, porém a palavra é muito bem clara. Aqueles que não estiverem dentro desta condição é filho da perdição. Nós somos filhos da luz. Aqueles que não aceitaram são filhos das trevas. Amém, meus irmãos? Então essas coisas nós precisamos entender. E eu quero, a partir desse ponto, entendendo essa questão etimológica, entendendo que a palavra filho no original, ela tem duas conotações, que para nós é tratado tudo como filho. Voltemos agora ao Evangelho, vamos novamente no Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo. Voltemos lá, vá lá comigo. Vamos novamente. Vamos agora entender e tomar posse da bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Agora muitas coisas serão descortinadas, muita coisa virá à luz. Olha que interessante. No início aqui, no verso 11, quando Jesus começou essa parábola, ele diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. E se você pegar no original, ele não falou teknon. Ele não falou certo homem tinha 2 filhos dele. Ele disse 2 filhos eios. Ou seja, Jesus já começou a parábola mostrando e dizendo: olha, certo homem tinha 2 filhos adotivos. Amém, meus irmãos? Porém, obviamente, pelo decorrer da parábola, nós vemos que pelo fato de serem adotivos, eles não deixavam de desfrutar de toda a bênção que aquele homem tinha para esses seus filhos. Mas é importante nós entendermos, isso muda completamente a visão. E quando Jesus colocou essa parábola, se você pegar no original grego, você vê claramente isso. Por quê? Por que Jesus falou dessa maneira? Porque obviamente ele está fazendo aqui uma analogia. Nós conhecemos como tipologia bíblica. Deus, principalmente Jesus, nosso eterno mestre, ele usa muito da tipologia
para fazer entender as verdades de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? E ele queria fazer o seguinte, que entender a questão espiritual para aqueles que estavam ouvindo. Obviamente, a gente sabe, porque nós já acostumamos, já ouvimos muitas ministrações e palavras, e não fica, acho que dúvida alguma para ninguém aqui, de que está fazendo uma analogia. Quem é o Pai? O próprio Deus, o Senhor, o próprio Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E quem são esses dois filhos adotivos? Nós. Amém, meus irmãos? Dividido em duas categorias. E essas duas categorias que eu quero estar hoje com os irmãos, trazer à luz e que venhamos a entender. Porque senão ele ia dizer, certo homem tinha lá tantos filhos e não interessa quantos. Ele falou 2. E se ele falou 2 é porque ele quis distinguir duas categorias de filhos adotivos. E hoje nós vamos entender esse princípio. Pelo fato, primeira coisa, pelo fato de sermos adotivos, não quer dizer que o nosso Deus e Pai deixa qualquer coisa desmerecer sobre a nossa vida. Você toma posse disso, meu filho? Por favor, tira agora todo o trauma de infância, todas aquelas coisas. Tira agora tudo aquilo, se você realmente é filho do seu pai, de maneira direta, sanguínea, ou não, esqueça. Porque se ele te gerou ou te adotou, ele é teu pai. Amém? E essa verdade bíblica tem que vir para nós. Na minha casa, acho que alguns de vocês conhecem o pastor Marlos. Ele diz ser mais novo que eu, mas é brincadeira. Depois você vai ver na internet. E eu gostava de irritá-lo. Eu acho que alguém já passou por essa situação dentro da família. Eu brincava com ele assim, falava assim, você não é filho verdadeiro não, você foi adotado, você foi achado ali na esquina, não sei o quê, e ele ficava desesperado, e ele chorava, e eu gostava de irritar, e ele abria o bocão, chorava, ia lá com meu pai e com a minha mãe, o Maurício falou que eu não sou filho verdadeiro, e eu começava a falar, olha o teu cabelo, naquele tempo ele tinha ainda, olha como é diferente. Olha o teu pé. E só de falar, claro, gente. Acho que alguém já viu, alguém conhece o pastor Marlos aí? Bem diferente, né? Você vê assim que é bem fora da família. Mas, eu acho que alguém já passou por isso. Às vezes trazemos traumas de infância por brincadeiras, ou às vezes carregamos traumas porque realmente fomos adotados. E eu quero dizer o seguinte, Jesus sabia de tudo isso, e ele quis mostrar algo importante para nós. 2 tipos de filhos, e ele usou aqui claramente. Ele poderia ter dito, por exemplo, nessa parábola, um certo homem tinha 2 filhos. Um era filho legítimo, outro filho adotado. Podia ter usado isso. Mas, com certeza, nós íamos pegar isso e falar assim, aposto que quem aprontou foi adotado. Mas ele fez questão de mostrar algo que é importante para nós. Bom, ele vem aqui no decorrer, vem falando, e a partir do verso 17, nós vemos que muda, até o verso do 11 ao 16, há um narrador, é uma narrativa. Amém, meus irmãos? A partir do 17, entra a fala do filho. Entra a fala do filho. E ele começa a meditar, parar e pensar. E ele diz aqui algo interessante. Então, versículo 17, caindo em si disse, quantos trabalhadores o meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Amém, meus irmãos? Olha que interessante, meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti, na sequência. Isso também é importante. Para nós aqui, também é uma coisa, parece irrelevante. Mas no costume oriental é importantíssimo nós entendermos. No costume oriental nós precisamos entender. Quando era um filho legítimo, ele podia ser o que nós conhecemos aqui, deserdado. Amém, meus irmãos? De repente aprontou, vocês sabem disso, quantos, não aconteceu, às vezes famílias passaram por isso. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu fui deserdado, isso e aquilo. O meu avô era austríaco,
Ele veio para o Brasil como engenheiro para trabalhar aqui no Brasil, se encantou com uma brasileira. Casou com uma brasileira. Foi uma decepção para os alemães do outro lado. E ele foi deserdado. Cortaram ele. Porém, nós entendemos que, mesmo ele sendo deserdado, ele era filho. E sempre será filho. Filho é filho. Agora, no costume oriental, nós precisamos entender um princípio, para que a luz dessa palavra também venha agir nas nossas vidas. No costume oriental, um filho adotivo, se ele aprontasse, se ele fosse deserdado, ele não perdia somente a herança, ele perdia também o nome. Amém, meus irmãos? Coisa que com o filho legítimo jamais aconteceria. Então, nós precisamos entender esses princípios, para que a gente venha entender o que estava acontecendo, entender o que é que Jesus estava ensinando, e entender o que isso traz para a minha vida hoje. Então, para aquela época, para aquele povo, a hora que a narrativa aqui, esse filho falou assim: eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Por isso que ele diz, vamos continuar aqui, olha só o que ele diz. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Não sou digno de ser chamado teu filho. Nome, amém, meus irmãos? Nome. Ele sabia dos costumes. Isso era uma regra, isso era uma questão já batida, acertada. E diferente, por exemplo, para aqueles que eram filhos, sempre seriam filhos. Jacó e Esaú, pegamos um exemplo claro aí, né? Os dois irmãos, um usurpou a bênção do outro e teve que fugir, mas sempre ele continuou sendo, apesar de tudo aquilo que aconteceu, tanto Esaú quanto Jacó, levava o nome de filhos de Abraão. Amém, meus irmãos? Filho da linhagem, porque eles realmente eram filhos. E nós vemos N exemplos na palavra, daqueles que às vezes perderam, né, a questão da herança material. Porém, se eram filhos, continuariam usando o nome de filho. Mas naquela época, naquele período, naquele tempo, no Oriente, o povo sabia muito bem o que Jesus estava falando. Então, aquele filho adotivo, ele não poderia usar, já tinha pego a parte da herança, já tinha torrado tudo, perdeu o dinheiro e também já tinha perdido o nome. Por isso que ele diz, olha, presta atenção nos detalhes da palavra. Ele para um pouquinho e diz assim: eu vou voltar lá, eu sei, vou chegar para o meu pai, preste atenção que esse ponto é importante para nós. Eu vou chegar para o meu pai, ele ainda continua tendo aquele senhor como seu pai. Chegarei para o meu pai e vou falar para ele: olha, eu sei que eu não sou digno, eu torrei o dinheiro, eu fiz tudo aquilo que não podia fazer. Eu sei que não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu vim aqui trabalhar. Põe na carteira profissional aí no registro de funcionário. Em vez de ser José, por exemplo, José, filho de Arão. Vamos supor que, fazendo aqui uma analogia, esse homem chamasse Arão. Você põe só José. Não precisa escrever o sobrenome. Não sou digno de chamar, mas eu só quero, porque eu sei que os teus servos, os teus funcionários, os teus empregados são tratados melhor do que muita coisa por aí. Amém, meus irmãos? Então, no decorrer da parábola, obviamente o povo já foi entendendo. Quando ele falou assim: não sou digno de ser chamado teu filho. E esse ponto é importante para nós. E por isso, há 2 filhos aqui, e os 2 são adotivos. Amém, meus irmãos? Nós vamos entender e fechar. O que acontece? Obviamente, nós conhecemos aqui. Olha só, presta atenção. Versículo 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, aquilo que ele estava proposto a dizer, ele disse. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. O pai estava com muita compaixão. Ele podia falar assim: quem que está chegando lá? É o dito cujo. Manda ele entrar.
Fala que eu fui tomar banho, a hora que eu desocupar, eu atendo ele. Não, ele agiu de íntima compaixão. Ele foi ao encontro. Amém, meus irmãos? Essa ação, obviamente, qualquer um de nós, a recepção, aquilo que fez com que ele fosse recebido de braços abertos, já podia mudar a história dele. Opa, eu acho que ele não esqueceu não, acho que é maravilha. Eu não vou nem falar aquilo que eu pretendia falar. Porém, ele continuou firme no seu propósito, porque ele sabia do que dizia a lei. Ele sabia do que dizia, o que regia a lei. Amém, meus irmãos? Aquele que erra, perde a filiação, quando é adotivo. Mas nós temos um pai, cheio de compaixão. Amém? Eu acho que já está dando para a gente entender aqui um princípio de Deus com um dos filhos. Continuando, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestia com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Fala assim, anel. Esse ponto é importantíssimo. Aqui, esse ponto, o pai, obviamente, só na atitude, ele já estava dizendo: olha, eu te perdoo, não estou nem aí, você voltou para mim, é o que importa. Amém, meus irmãos? Ele já estava com compaixão, mas ele quis dizer aqui algo muito importante. Falou para o servo: pega a roupa nova. Nossa, você está fedendo chiqueiro, meu filho, onde é que você teve? Ele falou assim: não vou nem falar onde eu andei. Então, troca de roupa, vai tomar um banho, põe roupa nova, põe uma sandália nova. E virou para o servo e falou assim: pega o anel. Traz o anel, põe um anel na mão dele, no dedo dele. Ele estava dizendo o seguinte: eu tenho compaixão e vou mostrar para todos, e eu quero que todos vejam que ele continua sendo meu filho. Anel, meus irmãos, naquele tempo, era o título do nome. O anel servia para mostrar de que família você vinha. O anel servia para selar correspondências. Você deve ter visto filmes antigos aí, não é possível que não viu. Aquele tempo, fechava a cartinha, a correspondência, escrevia para a amada, isso, aquilo. Será que foi ele mesmo que escreveu? Fechou, colocou ali, aquela pequena resina, a cera, e pegava o anel e... O anel era feito em relevo. Isso mostrava e dava garantia de quem era. Filho de quem? O anel trazia o brasão da família. Nós vemos na palavra que, por exemplo, na antiga aliança, o povo, quando caminhou pelo deserto, eles caminhavam separados em grupos de cada família, dos 12 filhos de Israel. Não era assim, eu vou andando, não. Tocava a trombeta. Aqueles que eram responsáveis pelo louvor, tocava a trombeta, juntavam-se e tinha a sequência certa, cada família. E a família levava o seu estandarte, a bandeira, o brasão. Esse mesmo brasão, entre aspas, eles carregavam no anel. Hoje nós não sabemos, porque a palavra não exemplifica, só fazendo algumas observações. Mas sabemos, por exemplo, essa diz que o brasão de Judá era um leão. Amém, meus irmãos? Então nós vemos assim algumas coisas, mas eu estou só exemplificando. E quando esse pai, quando esse homem chegou e falou: olha, pega o anel, ele estava dizendo: olha, eu perdoo, você é meu filho, esqueci tudo, não se preocupe, que bom que você voltou, vamos fazer uma festa, mas eu quero que todos que olhem para você entendam que a lei pode dizer uma coisa, porém eu venci a lei pelo meu amor por você. Amém, meus irmãos? E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Eu, você, cada um de nós. Às vezes, muitas vezes pecamos, erramos, caímos, pegamos a nossa herança, e agora nós estamos falando com aqueles que já reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Estou falando com a igreja, filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Olhos de Deus. Eu estou dizendo o seguinte: muitas vezes pegamos a herança do Senhor, a graça, o favor imerecido, a bênção de Deus, e muitas vezes desperdiçamos de maneira errada. Muitas vezes o que vem aquela sensação assim: é agora. O pai está falando: pode voltar, que eu sou rico em misericórdia. E se você voltar, eu vou pôr o anel novamente no seu dedo.
Porque eu já sei que você é meu, mas eu quero que os outros saibam que mesmo que a lei diga que você não merece levar o meu nome, eu decidi que você vai levar o meu nome. Amém, meus irmãos? Fala assim: eu levo o nome do meu Pai. Você crê nisso, meu irmão? E essa é a primeira coisa, desses dois filhos adotivos aqui, dessa parábola. A primeira, o que Jesus quis nos mostrar, nos ensinar. Qualquer um de nós aqui perdeu o anel, meu filho, perdeu a bênção, desperdiçou aí da maneira como foi, arrependeu, voltou, está ali. Deus fala: você é meu, e eu vou botar um anel. Esse anel hoje não é natural, mas espiritual, para que você mostre para aqueles, o inimigo, que venha tentar falar algo no seu ouvido, de que você não é merecedor, de que você não pode mais, porque você errou, porque você falhou, e você vai mostrar que você tem um nome, que está acima de todos os nomes, e a esse nome, todo joelho se dobra, no céu, na terra, e debaixo da terra, nos infernos. Amém, meus irmãos? Fala assim: o nome do Senhor me dá vitória. Então a primeira coisa que Jesus quis mostrar com essa parábola foi esse grupo de filhos adotivos. É o grupo daqueles que conheceram, estiveram, caminharam, porém falharam. Deus está falando: vou fazer a maior festa, e vamos matar um cordeiro cevado, e vai ser picanha daquelas, ó. Agora tem o outro grupo. Olha só que interessante. E fez a maior festa, mostrou e fez questão de mostrar, apesar da lei dizer algo, eu estou dizendo algo maior. Fala assim: sobre a lei está o amor. Nós vemos isso na carta de João. Nós vemos isso na carta de Paulo, na 1 Coríntios, quando fala do amor. O amor é sobre a lei. Deus nos amou de maneira tão grande, mas tão grande, que Ele olhou para os nossos pecados, para as nossas faltas, para os nossos delitos, jogou fora e esqueceu, como se nunca tivesse existido. Você crê nisso? Fala assim: eu tenho um Pai que me perdoa. Amém? Independente do que aconteceu, meu filho. Se realmente voltou e entendeu. Agora, se você vai voltar: não, vou voltar para ver se eu tiro mais uma lasquinha do velho. Ele conhece, ele sabe. Eu vou voltar só para dar mais uma aproveitadinha. Eu vou ver se pego. Já carreguei a herança, mas ele deve ter ganho mais dinheiro. Vou pegar mais um pouco, para torrar mais. Se você vem com esse tipo de pensamento, se você vem, meu irmão, você está fora da realidade de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, porém Ele é justo. Nunca pecados podem ser justificativas para o meu proceder, mas o amor e a misericórdia de Deus, sim. O que você quer dizer com isso, pastor? Sabe o que é? Eu vou fazer mesmo, porque todo mundo faz. Não sei quem faz. O outro também faz, então eu também vou fazer. O fulano ali tem 2, 3 mulheres. Beleza, não aconteceu nada com ele, está aí vivinho, da Silva, inclusive gordo, roliço. Eu também vou fazer a mesma coisa. Não, meu irmão, pecado dos outros não justifica, não é justificativa nenhuma para os meus erros diante de Deus. Amém, meu irmão? Agora, se você vem como esse homem aqui, fala assim: puxa vida, eu estou no chiqueiro. Às vezes a nossa condição fala assim: Ele tentava comer alfarrobas. Sabe o que é alfarrobas? Alfarrobas é um negocinho que dá no deserto, uma arvrinha, tá certo? Também é conhecida no Oriente, alfarroba é conhecida como gafanhoto. Sabia disso? Por isso que às vezes falava assim: comia gafanhotos e mel silvestre. Não que eu não podia comer o bicho gafanhoto, mas por que chama a alfarroba chama gafanhoto? Porque é uma coisa que dá em todo lugar. Ela é rica em proteínas, rica em açúcar. Era comida dos pobres. E era um negócio que dava assim em qualquer lugar. Então, obviamente, também eles colocavam como comida para os porcos. E ele falava assim: eu clamava, eu pedia para comer um pouquinho das alfarrobas.
Fazia aquela lavagem do porco com o resto de comida que veio dos restaurantes e tudo. Joga um tanto de alfarrobas aí. E ele no desespero de fome fala assim, eu quero. Dos porquinhos. Vocês são o quê? Agora, se nós entendemos a nossa condição miserável e chegamos diante do Pai, nós somos comparados a esse filho adotivo. Amém, meus irmãos? Fala assim, eu tenho pai. Agora o segundo filho, por isso que ele falou que ele, nessa parábola usou 2 filhos. Vamos aqui no finalzinho. Versículo 25. O filho mais velho que estava no campo, quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou, o que era aquilo? Falou, o que aconteceu? Casamento? O que foi? Não estou sabendo. O que essas festas todas? O que está acontecendo? E o servo diz, versículo 27. Ele disse, vem o teu irmão. Teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me desses um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Oh, misericórdia. Esse é o segundo grupo de filhos adotivos. O primeiro é aquele que erra, que falha, se ele reconhece, vem, entende, clama a misericórdia, o pai recebe, e olha, se a lei diz que perdeu o nome, você está com o meu nome de novo. Amém, meus irmãos? E o segundo grupo é aquele que está junto, mas não entende que é filho de Deus. E hoje eu quero que você venha entender. Pastor, eu nunca saí da igreja. Louvado seja Deus. Pastor, desde que eu converti, estou firme e forte. Estou ali. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes, mesmo esses que estão participando, que entenderam, que falaram, sabem que foram adotados, sabem que são filhos de Deus, porém, aqui dentro, ele não entende que ele tem um pai e anda num complexo de inferioridade. Esse segundo grupo aqui, mostrado por esse segundo filho adotivo, é aquele que tem complexo de inferioridade, é aquele que nunca se acha digno, mesmo estando, nunca saí, nunca fiz nada de errado, esqueci os meus pecados, mudei de vida, erro, falho aqui, porém eu procuro fazer tudo da melhor forma possível, porém aqui dentro ainda não entende que ele é filho de Deus. E esse segundo grupo aqui, o Senhor está falando, eu quero que você entenda. E fala conosco hoje, igreja. Eu quero que você entenda que você é filho de Deus. O filho tem ampla liberdade com o pai. Amém, meus irmãos? O filho, obviamente, respeitando, porque Deus respeita todas as autoridades, e todas as autoridades foram instituídas por Ele, e Ele, a autoridade máxima sobre a nossa vida. O filho que entende esse princípio, ele tem a liberdade de chegar para o pai e pedir algo, e sabe que o pai vai atender, porque ele está pedindo algo que pode ser atendido. Amém, meu irmão? E esse grupo é o grupo daqueles que não entenderam, é o grupo daqueles que às vezes ainda sofre e ainda não consegue nem pedir em oração ao pai algo que precisa e que necessita, sendo que o pai atende os nossos pedidos. Ele começou a chorar, puxa vida, o mano chegou aí, torrou tudo, foi, pintou, bordou, o senhor fez a maior festa, e eu estou aqui e o senhor não faz nada. E o pai falou, tudo que é meu é seu, meu filho. Ai, não deu nem um cabrito para eu... Falou, não dei porque você não pediu, nem sabia que você queria o cabrito. Se você tivesse pedido o cabrito, eu te dava o cabrito e mais um bezerro cevado ainda. Você não falou? Não sabia? E essa é a posição, amém, meus irmãos? Olha, não tem coisa de maior vantagem para o inimigo do que aqueles que não entendem de quem é filho. A maior vantagem, se você analisar lá no Evangelho de Mateus, não vou abrir agora para não estender muito, mas quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira coisa que o inimigo fez, que o diabo fez, se tu és filho de Deus, tecnon, se você está falando que é filho de Deus, pede,
para que essas pedras se transformem em pães. Ele sabe muito bem, amém, meus irmãos? E Jesus respondeu, porque ele sabia das astúcias que estavam por trás. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas eu estou dizendo aqui, meu irmão, o seguinte: esse segundo grupo, então o primeiro grupo é aqueles que erram, que falham, mas se arrependem, volta e vai continuar levando o nome do Senhor, amém? E esse segundo grupo é aquele que sabe, está no caminho, mas não tem certeza da filiação dele. Eu quero dizer o seguinte, para encerrar: um filho de um rei, em todos os lugares que ele for, ele é recebido pelas honras como se fosse o rei. Sabia disso? Certa vez veio aqui para o Brasil visitar o filho da rainha da Inglaterra, e nós falhamos na recepção. Falhamos. Foi vergonhoso. Saiu nos noticiários. Na época, fizeram, obviamente, todo o protocolo. Porém, esqueceram de um pequeno detalhe. Estava ali o filho da rainha da Inglaterra. Não era a rainha da Inglaterra, mas o filho da rainha, que leva o nome dela, o herdeiro do trono. Amém, meus irmãos? E qual foi a falha que foi vergonhoso? Na recepção, com todos os protocolos, não estava ali o chefe do Estado. Porque chefe de Estado é recebido por chefe de Estado. E em último caso, se não puder, respeitando os protocolos e dizendo o porquê e justificando, manda um representante legal. Pode colocar a banda tocando. E a maior falha que nós tivemos foi que não havia ali, quando ele chegou, desceu do avião, tinha esse, tinha aquele, tinha esse, o quê? Cadê o presidente do Brasil? Então ele deve ter mandado um representante. E aqui eu estou pegando como exemplo, para que a gente venha entender. Muitos estão na igreja, são filhos de Deus, mas ainda não entenderam quem é seu pai. Amém, meus irmãos? Fala assim: o meu pai é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Você não tem a liberdade, por favor, de levantar o teu nariz e sair ali fora. Agora, tá, amém, agora eu vou aprontar. Ainda bem que o pastor Maurício me ensinou. Eu sou filho de Deus. Ele vai falar assim: mas o meu filho aprendeu comigo e sabe se comportar como filho. Amém? Fala assim: 2 filhos adotivos. O amor para com os 2. Fica em pé, em nome de Jesus. Está repreendido tudo aquilo que tenta roubar essa palavra. Hoje, dia dos pais. Como eu disse aqui, vamos estar orando, sim, pelos pais, por todos os pais, mas vamos agradecer que nós temos um pai. Amém? Incline sua cabeça. Senhor, continua a ensinar-nos